Enem 2024, né? Aí como é que a gente vai resolver essa questão? Do que trata essa questão? Essa questão trata de uma decomposição de vetores e composição de movimento. É questão bem interessante. Então veja só, o que acontece aqui? Para circuitos de maratona aquática realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. Você tem a corrente marinha, tem os efeitos da corrente marinha, você tem que compensar. Por quê? Porque a corrente marinha tenta te levar para um lado e, na verdade, você tem que ir para um outro lado ou para uma outra direção. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizado uma volta no sentido anti-horário. Então, você precisa realizar aqui uma volta no sentido anti-horário, uma volta nesse sentido aqui, ó. Certo? Vai ter que ir de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. É isso que deve acontecer, certo? Bom, as 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, que é V da correnteza, cujo módulo é 30 metros por minuto. Então, a velocidade da correnteza é 30 metros por minuto. Vamos voltar aqui e anotar logo isso. A velocidade da correnteza está aqui representada, 30 metros por minuto, né? Em toda a extensão. Então, nesse caso aqui, deixa eu só apagar o borrão que eu fiz aqui. O que acontece? Em todos esses pontos aqui, você vai ter uma velocidade da correnteza para cá, a velocidade da correnteza para cá, a velocidade da correnteza para cá e a velocidade da correnteza para cá. Em todos os pontos em que você estiver aqui passando, você vai ter uma velocidade da correnteza puxando sempre aí para baixo, velocidade da correnteza. Para baixo no nosso caso aqui, né, no nosso referencial. Quanto vale essa velocidade da correnteza? Ela vale 30 metros por minuto. Certo. Continuando. Paralela à praia, em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores Vn, dos pontos 1 e 2, aliás, dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação às águas durante o circuito. Então você vai ter aqui o nadador, ele vai passar por aqui. Eu vou marcar o nadador de preto. Ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui e ele vai passar por aqui. E a velocidade do nadador em relação às águas vai ser igual, velocidade do nadador igual a 50 metros por minuto, certo? E aí o que é que nós temos aqui para resolver? Aí olha só. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Qual é o tempo que vai levar para o nadador completar a prova? Então, para a gente saber o tempo que o nadador vai levar para completar a prova, a gente vai ter que calcular o tempo nessas 4 situações, né? A gente vai precisar calcular o tempo da situação 1 para a situação 2, da situação 2 para a situação 3, da boia, né? Da boia 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e da 4 para 1 de volta. Aí, olha só, o que acontece aqui? Em 2 dessas situações, é mais rápido, é mais óbvio. Você tem aqui 400 metros, deixa eu mudar aqui o pincel, tá aqui, ó. Você tem aqui 400 metros de distância, essas cotas aqui, ó, de 2 para 3 e de 1 para 4 e de 4 para 1, certo? Sua amiga no grupo disse para o senhor aceitar ela. Deixa eu ver aqui, mas era para estar aceitando. Não tem aqui nenhuma solicitação. Todas as que tem estão aqui. Não sei qual. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acompanhar aqui rapidinho.
Tem que pedir só para entrar, tá aceitando de todo mundo. Tá no automático aqui, não tem nenhum pedido para mim não. Se ela não tá conseguindo, aí deixa eu mandar aqui a informação. Pronto. Então, perfeito. Já deu certo aqui, né? Show de bola. Então, o que acontece? Voltando aqui. A gente tem os 400 metros e a gente vai ter aqui, nessa direção aqui, ó nessa direção 3 e 4 aqui, ó. Vou apagar aqui para a gente visualizar os números. Na direção 3 e 4, você tem 400 metros aqui. E, nesse caso, você vai percorrer, você vai ter que percorrer com uma velocidade resultante por cima dessa linha tracejada. Então, a tua velocidade aqui em cima desse desenho, ela vai ter que ser assim, ó. O que deve acontecer? Você está aqui, você vai obrigatoriamente girar aí no sentido anti-horário que ele falou, né? Então, você vai vir aqui, ó, nesse sentido, para cá. Depois você vai ter que vir, ó, para cá. Depois você vai ter que vir para cá. E depois você vai ter que vir para cá. Você vai ter que seguir essa setinha preta. Tem que ser assim, nessa setinha preta, ok? Agora, o que acontece? No caso desse primeiro... Vamos começar por alguma boia aí. Por qual boia a gente vai começar? A gente vai primeiro fazer o trajeto da boia 2 para a boia 3. Esse trajeto aqui, ó, da boia 2 para a boia 3. Depois a gente vai fazer o trajeto da boia 4 para a boia 1. Depois a gente faz os outros dois trajetos. Então, como é que vai ser esse aqui? Vamos lá. Da boia 2 para a boia 3. Da 2 para 3. Qual vai ser a velocidade do nadador em relação à margem, a quem está fora, quem está olhando? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Aí vai ser assim, ó. Você tem aqui a velocidade do nadador, Vn para cá, né? E você vai ter uma velocidade da correnteza, Vc para cá, ó, para trás. Essa é a velocidade da correnteza. Então, essa velocidade Vn do nadador vai ser quanto? Vai ser 50 metros por minuto. E essa velocidade Vc da correnteza vai ser quanto? Vai ser 30 metros por minuto. Então, o que vai acontecer? De 2 para 3, você vai ter uma velocidade resultante sobre o nadador de quanto? Você tem aqui 50 puxando para um lado. Você vai ter sobre o nadador esse aqui, ó, 50 puxando para cá, 50 metros por minuto. E você vai ter 30 puxando para cá, 30 metros por minuto. Então, vai ficar uma velocidade resultante aqui de quanto, pessoal? Exato, de 20. A Camila e a Maria Eduarda já mataram aqui a charada. Por quê? Porque tem 50 para um lado e tem 30 para o outro. Então, você vai ter uma velocidade resultante de 20. Qual é o deslocamento que você tem nesse trecho de 2 até 3? Você tem 400 metros. Então, você vai ter aqui o quê? Uma velocidade de 2 até 3 vai ser igual a 20 metros por segundo. E um ΔS de 2 até 3 igual a 400 metros. Então, continuando aqui a nossa... deixa eu apagar aqui essa economizar espaço aqui, né? Então, você vai ter aqui uma velocidade V do nadador de 50 metros por minuto. Aí aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai pegar a velocidade de 2 até 3, vai ser igual a ΔS de 2 até 3, dividido pelo tempo gasto, né? Para você passar por esse trecho aí. Então, você vai ter esse primeiro trecho que vai ser de 2 até 3. Qual é o valor desse tempo? Você vai substituir os valores aqui. Velocidade, quanto é? É 20. ΔS, quanto é? É 400, dividido pelo tempo. Então, nesse caso, você vai ter aqui um tempo de 2 até 3 igual a quanto? 400. Você vai fazer mesmo pelos extremos, né? 20 vezes o tempo de 2 a 3 igual a 400. Então, o tempo de 2 até 3 vai ser igual a 400 dividido por 20. Então, esse tempo de 2 até 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 minutos. Pronto. Nós temos aí nosso primeiro trecho, 20 minutos.
Agora a gente vai para o outro trecho, que também é um trecho simples de fazer, certo? Eu coloquei minuto, né? A observação. Ali não é minuto, professor? É minuto. Então eu tinha colocado segundo, se eu coloquei segundo, me perdoem aí a falha, é minuto mesmo. Então aqui nós temos o trecho de 2 até 3, 20 minutos. E agora? Agora a gente vai aqui, ó, de 4 para 1. De 4 para 1, pessoal, o que é que vai acontecer? De 4 para 1 você vai ter a velocidade da correnteza para baixo, V da correnteza para baixo, e você vai ter V do nadador para baixo. Então, qual é a velocidade resultante que atua nesse nadador aí durante esse trecho de 3 para 1? Perdão, de 4 para 1. Então, velocidade da correnteza metro por minuto. Sim, eu acho que eu... botei aqui, metro por segundo, tá certo. Só apagar aqui rapidinho. É esse detalhe aqui, né? Aqui, metro por minuto, tá certo. Obrigado por avisar aí, gente. Tá aqui. Aí, olha só. Nesse caso... Aqui. Pronto. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse nadador de 4 para 1, ele está sujeito a duas velocidades no mesmo sentido aqui, ó. Tá vendo? Então, de 4 para 1, a gente vai ter uma velocidade resultante de quanto? Como os vetores estão no mesmo sentido, você vai somar. Ok? Então, aqui, o que vai acontecer? Vamos lá. Velocidade de 4 para 1. Trecho de 4 para 1. De 4 para 1. Aí você vai ter uma velocidade de 4 até 1, que vai ser igual a quem? A velocidade da correnteza mais a velocidade do nadador. Então, nesse caso, qual vai ser a velocidade de 4 para 1? Velocidade da correnteza é 30. Velocidade do nadador, 50. Você vai ter uma velocidade de 4 para 1 igual a quanto? Igual a 80 metros por minuto. Pronto. Achamos aqui o valor da velocidade de 4 até 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem dois trechos aqui. Nesse primeiro trecho aqui, a gente já encontrou que foram 20 minutos. Né? Agora, nesse segundo trecho, como é que a gente vai fazer para determinar? A mesma coisa. Velocidade de 4 para 1 é igual a ΔS de 4 para 1 dividido pelo tempo de 4 para 1. E aí você vai ter velocidade de 4 para 1, 80. ΔS, os mesmos 400 metros pelo tempo de 4 para 1. Então, esse tempo de 4 para 1 vai ser igual a 400 dividido por 80. Fazendo mais direto aqui. Quanto é 400 dividido por 80? 400 dividido por 80 dá 5, né? 5 minutos. Então, nós já temos aí dois tempos. Um tempo que foi 20 minutos, outro tempo que foi 5 minutos. Então, a gente já tem essas duas informações, esses dois tempos, né? Exatamente, aí ó, a galera tá já aqui adiantando o processo. 5 minutos, perfeito, perfeito. Aí agora, o que acontece? Agora a gente vai determinar qual é o valor do tempo gasto de 3 até 4 e o tempo gasto de 1 até 2. Aí como que eu vou fazer? Olha só, o que acontece aqui, pessoal? Você vai ter aqui uma velocidade da correnteza para cá, uma velocidade da correnteza para cá, certo? E eu tenho esses três vetores aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso aqui na outra página, tá? Aliás, deixa eu pegar uma página limpa aqui, para a gente poder desenhar isso aqui em cima. Olha só, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, você tem a velocidade da correnteza puxando para baixo aqui, ó, velocidade da correnteza puxando para baixo, e a velocidade do nadador, ela está inclinada nesse caso. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso caminhar em linha reta, eu preciso que a resultante dê essa daqui, ó, essa velocidade para cá, ó, certo? Eu vou chamar ela de Vnx. Como que vai ser essa velocidade Vnx? Vai ser a decomposição dessa velocidade Vn para o eixo x. E eu preciso que essa velocidade Vny aqui, ó, que eu estou desenhando, vou desenhar de preto aqui para cima, ó, que essa velocidade Vny seja igual à velocidade da correnteza. Para quê? Para que esse nadador consiga voltar e nadar em linha reta. E essa é a chave da resolução. Então, qual é o valor da velocidade da correnteza? É 30 metros por minuto. Esse é o valor da velocidade da correnteza. Quanto deve ser Vny? Vny deve ser 30 metros por minuto. Por que, Glauco? Para que ele não desça a correnteza e nem suba, para que ele permaneça nessa linha reta horizontal.
Aí, com esse 30 para cima e com esse 30 para baixo, você consegue se movimentar horizontalmente para a direita aqui, ó. Sim, Glauco, mas como é que eu vou fazer para descobrir o valor da velocidade Vnx? Aí você vai fazer o quê? Você tem o valor de Vny, você tem o valor da velocidade Vn. Não se esqueça, a velocidade Vn, essa que eu estou destacando em verde aqui, ó, é a velocidade do nadador, que ela vale quanto? 50. Então você vai ter aqui o seguinte, ó. Você vai ter aqui esse Vn, que está para cá, ó. Esse Vn, ele vale quanto? 50. Você vai ter esse Vny, que está para cá, ó. Eu desenhei de preto aí. Deixa eu trocar aqui a cor. Esse Vny que está para cá, de preto. Vny, que vale quanto? 30. E você está querendo calcular o valor do Vnx, que é esse que está de preto também, ó. Que é esse cara aqui, ó. Vnx. E nós temos aqui o quê? Um triângulo retângulo. Qual é o valor de Vnx? Aí, aqui é onde mora a chave da resolução rápida, né? Olha aí, ó, o Felipe já respondeu 40, a Maria Eduarda também. Mas como que eles sabem disso? Porque já fizeram muitas questões envolvendo o teorema de Pitágoras. Aí aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você não sabe que é 40, você faz a conta. Qual é a conta? 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais Vnx ao quadrado. Tá? 50 ao quadrado, 2.500. 30 ao quadrado, 900, mais Vnx ao quadrado. Então, passo 900 para cá, 2.500 menos 900 é igual a Vnx ao quadrado. 1.600 é igual a Vnx ao quadrado. Vnx ao quadrado. E aí, Vnx vai ser igual a raiz quadrada de 1.600, que vai dar quanto? 40 metros por segundo. Mas se você já fez muita questão com o teorema de Pitágoras e tudo mais, você já sabe que esse valor vai ser quanto? Vai ser 40. Por quê? Triângulo de Pitágoras. Quando a hipotenusa é 50 e um cateto é 30, o outro só pode ser 40. Né? Isso para quem já tem experiência na resolução. Aí, você sabe que esse Vnx aqui, ó, achamos o valor, é 40. Qual vai ser o tempo, então, de 3 para 4? Aí você vai ter velocidade de 3 para 4 é igual a ΔS de 3 para 4 dividido pelo tempo de 3 para 4. Que vai dar o quê? Velocidade de 3 para 4 é Vnx, que a gente acabou de calcular. É 40. ΔS de 3 para 4. ΔS de 3 para 4 é 800 metros, de acordo com o que está no desenho. E o tempo de 3 para 4 é o que eu quero descobrir. Mesmo pelos extremos, 40 vezes o tempo de 3 para 4 é igual a 800. Portanto, o tempo de 3 para 4 é igual a 800 dividido por 40. 800 por 40 vai dar igual a 20. Tempo de 3 para 4 é igual a 20 minutos. Tá aí, 20 minutos. Certo? Pronto. Achamos o tempo de 3 para 4, mas ainda não terminou. Ainda não terminou. O que a gente ainda vai ter que fazer? Vai ter que achar o tempo de 1 para 2. E Glauco, mas como é que é esse tempo de 1 para 2? Aí vamos ver aqui, ó, mexendo só com 1 para 2 aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o nadador. De 1 para 2 você vai ter aqui a velocidade VC da correnteza. E você vai ter o nadador indo para frente aqui, ó, com a velocidade Vnx também. E a velocidade Vny vai neutralizar a velocidade da correnteza. Nesse caso, se você observar, a velocidade da correnteza vai ter que ser... Ela é quanto? Ela é 30. A velocidade Vny ela tem que ser quanto? 30. Então vai ficar uma situação exatamente igual à situação de 4 para 3. Aliás, de 3 para 4. Exatamente a mesma. Você vai ter aqui, ó, uma velocidade da correnteza, ou melhor, uma velocidade do nadador valendo 50, uma velocidade Vy valendo 30, Vny, aliás, Vny 30, e você vai ter para cá ó, a velocidade Vnx, que é a velocidade do nadador. Quanto é que vai ser essa velocidade do nadador? 40. Aí você vai ter o nadador nadando com 40, igual foi nesse trecho aqui de cima. Aqui em cima nós já calculamos, era 800 metros, lá embaixo também é 800 metros. Então, nesse trecho de baixo, aliás, nesse trecho de cima, o tempo nós já calculamos anteriormente, era quanto? Era 20 minutos. Aqui o tempo também vai ser quanto? 20 minutos. Pronto. Então, nós temos aqui 20 minutos, aqui 20 minutos.
Aqui nesse primeiro trecho de 2 até 3, a gente calculou lá no início, ó, 20 minutos. 20. E no trecho de 4 até 1, a gente fez o cálculo aqui, deu quanto? Cadê? De 4 até 1. Em algum lugar eu calculei aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Tempo de 4 até 1, rapaz. Cadê? Eu apaguei, não. Ah, foi lá na frente que eu fiz. De 4 até 1, 5 minutos. Então aqui, ó, 5 minutos. Então deu um tempo total de quanto? 20 mais 20 mais 20, 60 mais 5, 65. Então nesse caso aí, 65 minutos. Alternativa correta, letra B. Aí você pergunta assim, pai Glauco, moço, uma questão dessa na prova. Olha, eu fiz essa prova no passado, né? E essa questão, ela foi uma das questões mais, não vou falar só difícil, né? Ela foi uma das questões mais trabalhosas da prova. Essa é uma característica, pessoal, da cinemática. Cinemática, geralmente, ou ela te cobra uma teoria muito sutil, ou ela te cobra uma continha assim chata de fazer na hora da prova. Na hora que eu peguei essa questão, eu falei, rapaz, isso aqui não é nem desse jeito assim, trabalhosa desse jeito, mas foi, no meio de 90 questões. Tem algum jeito mais rápido? Não. Não tem, até porque, se você observar os valores aqui, ó, 72, 65, 42, são valores muito próximos. Então aí não dá para você dar aquele jeitinho, fazer aquele mais ou menos, aí não tem como. Aí você precisa fazer realmente o desenho dos vetores, a decomposição, organizar tudo, não tem outro jeito. O jeito é esse, eu acho que em todo lugar que você for ver a resolução dessa questão, ela está desse jeito, separando aí, calculando o tempo trecho a trecho. O único detalhe que vai tornar a resolução mais rápida, na verdade existem 2 detalhes aqui que tornam a resolução mais rápida. Quais são esses detalhes? O primeiro é você saber calcular esse VNX aqui sem precisar fazer a conta. Você tem um triângulo de Pitágoras, um vale 50, outro vale 30, então o que está faltando vale 40, se são perpendiculares os lados entre si. E o segundo detalhe, que vai tornar a resolução mais rápida, é você perceber que o tempo de 3 para 4, esse aqui de 3 para 4, é o mesmo tempo de 1 para 2. Por que é o mesmo tempo? Porque tem a mesma velocidade horizontal e tem a mesma distância. E por esse motivo o tempo será o mesmo. Mas assim, não é que vai fazer a questão ficar rápida, só vai fazer ela não ficar tão demorada, né? Essa questão é o tipo de questão que eu não resolveria de primeira no Enem. Mas cinemática vai ser sempre assim? Não, tem algumas questões cinemáticas que dá para resolver de primeira, principalmente com raciocínio. Mas essa especificamente, essa daí, com raciocínio, não dá para fazer muita coisa não. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que é que vocês me dizem? Tá tudo certo? Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Maria Eduarda disse que tá ok, a Amanda também, a Sara também, o Felipe, a Ana Clara. Show de bola, né? Vocês acertaram essa questão na prova lá do Enem? A Camila disse que ficou confusa em relação a VNY. O Lucas disse que não acertou não. E agora, Lucas, acertaria? Ficou clara a resolução? Ah, Camila, por que tem que igualar? Certo, entendi, Camila, seu questionamento. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, o Lucas disse que agora acertaria com certeza. É isso que é importante, né? Agora, por isso que a gente bateu tanto aqui nessa parte de cinemática até agora. Veja só, Camila, vamos observar um dos trechos aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse trecho aqui, nesse ponto, ó. Certo? Imagina que só tivesse a correnteza, ela viria aqui para baixo. Arrastaria esse cara para baixo com a velocidade VC da correnteza, certo? Aí o nadador, ele se posiciona nessa direção aqui, ó, que está de verde. Para quê? Para ele conseguir ir para frente e não descer. Porque eu não quero que a correnteza me traga para baixo, eu não quero isso aqui não. Para que a correnteza não me traga para baixo, eu preciso que uma parcela da minha velocidade seja usada para neutralizar a velocidade da correnteza. Então, eu preciso ter essa velocidade, essa parcela da velocidade aqui, ó,
uma parcela dessa velocidade aqui, ó, tem que ser usada para neutralizar a correnteza. Como é que neutraliza? É criando um vetor no sentido oposto. E aí o que sobrar vai ser essa velocidade que vai me fazer atravessar. É por esse motivo que a gente usou o VNY. Na verdade, o autor da questão nem precisava ter colocado esse desenho desse jeito aí. Ele poderia ter dito, ó, se vira aí, faz do jeito que tu achar que deve. Mas não, ele já botou o desenho, colocando aqui a velocidade do nadador, tá aqui, ó, velocidade do nadador bacaninha, tá aqui. Aí eu tenho que perceber que tem uma velocidade da correnteza puxando para baixo e que uma parcela da velocidade do nadador é para neutralizar a velocidade da correnteza. E o resto que sobra dessa parcela é para me fazer ir para frente aqui e sair do ponto 3 até o ponto 4. Ok? A Camila disse que entendeu. Beleza, Camila. O Vinícius disse assim, se em um lado a correnteza atrapalha e no outro ela ajuda, o mesmo tanto, porque não dá certo ignorar a correnteza? Porque você não tem... deixa eu ver aqui. Boa pergunta, Vinícius. Deixa eu ver aqui. Se eu ignorasse a correnteza, eu teria 50 e 50 em 800 metros, né? Daria quanto, Vinícius? Aí, em 800 metros, né? Com a velocidade de 50. 800 metros dividido por 50. Daria quanto? Acho que dá 16, né? Se a velocidade é 50. Mas aí, Vinícius, você tem que lembrar que tem esses outros trechos aqui, ó. 800 aqui e 800 aqui também. Certo? Então, o que acontece é que a gente tem não só existe esses trechos a favor da correnteza e contra a correnteza. Nós também temos esses outros dois trechos, né? E aí, você também tem que pensar o seguinte, imagina que a velocidade da correnteza fosse igual a do nadador. Ia haver deslocamento? Não. Então, se houvesse uma situação em que a velocidade da correnteza do nadador fossem iguais, não haveria deslocamento. Aí esse cara ia ficar parado. Aí, mas numa outra situação ele viajaria com o dobro do valor da velocidade. E aí nessa situação em que as velocidades, por exemplo, hipoteticamente fossem iguais, aí o que aconteceria? Aí ele ficaria parado eternamente, então ele não conseguiria completar a volta. Então nesse caso eu não posso fazer, mas aqui ele ajuda, aqui ele atrapalha. Não é um simples ajudar e atrapalhar. É ter uma velocidade relativa que lhe proporcione fazer a travessia, né? E com essa velocidade relativa que lhe proporciona fazer a travessia, é que você vai dar continuidade ao sistema. Não é só, ajudou aqui, atrapalhou ali. Não é só uma questão de ajudar e atrapalhar. É uma questão de ter movimento, não ter movimento e o ritmo que esse movimento se processa. Tá certo? Então, o ideal, nesse caso aqui, é não procurar muitos atalhos. Haverá questões em que a gente vai fazer uso de atalhos. Mas olha, Glauco, mas quando é que eu sei que eu posso usar esses atalhos ou não? Em que situações? Uma situação em que eu não recomendo usar atalhos é em situações de questões com vetores. Aí, meu amigo, questão com vetor é roça. Tá certo? Questão com vetor não é uma coisa simples de se fazer, não. Então, por esse motivo, não dá para a gente aqui fazer hipoteticamente essa ideia, né? Usar essa ideia de simplificar o processo. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer esclarecer mais algum ponto nessa questão aqui? Não? Tranquilo? Beleza. Então, vamos adiante aqui. Essa outra questão. Cara, essa questão 2 aqui caiu em 2023. Essa daqui dá para a gente simplificar. Eu vou primeiro resolver essa questão do jeito que eu acho que é o jeito ótimo de resolver. Essa daqui dá para fazer assim, ligeiro, pala, certo? E a gente vai fazer essa questão muito rápido. Essa questão 2, tá certo? Depois, caso vocês não entendam, aí eu vou fazer uma resolução mais clássica, mais tradicional e muito mais trabalhosa, tá certo? Vamos lá. Questão 2. 2 pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea cujo comprimento é D. Ok. Opa. Pergunta, Thaís. Professor,
em questões de travessia de barco, quando a questão diz que o barco está a 10 metros por segundo em relação à correnteza, essa velocidade já é a velocidade relativa ou é só a velocidade do barco mesmo? É a velocidade... Thaís, boa pergunta. Você nunca tem velocidade mesmo. Você tem velocidade em relação a alguém, né? Você tem a velocidade em relação à água, você tem a velocidade em relação à margem, você tem a velocidade em relação a alguém. Quando o cara diz que a velocidade em relação à água ou a velocidade em relação à correnteza, quer dizer que ele está se movimentando como se a água tivesse parada, se a água tivesse parada com aquela velocidade. Então é a velocidade do barco em relação ao solo, se a água tivesse parada. Aí quando a água está em movimento, aí você vai somar com essa velocidade que já havia, essa velocidade do barco em relação à água, somar a ela a velocidade da correnteza. Todas as vezes que o cara falar a velocidade em relação à água, você imagina como se a água tivesse parada e a velocidade é essa velocidade em relação à água parada, certo? É sempre dessa forma, sempre, sem exceções. A velocidade em relação ao ar é considerando que o ar está parado. Mas se o ar estiver em movimento, aí você vai adicionar essa velocidade do ar em movimento para um lado ou para o outro, para ajudar ou para atrapalhar o processo, certo?